Amor, lei e trabalho constituem os preceitos fundamentais que norteiam a ação da Igreja Kimbanguista no mundo. Fundada por Simão Kimbangu, a 6 de abril de 1921 em Kamba, na atual República Democrática do Congo, a Igreja Kimbanguista resulta de uma profecia enunciada em Mbanza Congo pela Kimpa Vita no século XVIII. Desde os primórdios de sua existência, esta igreja esteve sempre intimamente associada à libertação humana. O despoletar público do ministério de Simão Kimbangu fez convergir para Nkamba milhares de peregrinos, vindos de toda a África Central, visando buscar assistência espiritual, e Angola não despendeu-se deste episódio. Junte-se a nós na viagem pela história, onde levaremos a si a trajetória desta obra divina, desdobrada por homens bravos e que culminou com uma nova era de reavivamento espiritual no território angolano. A permanência na fé cristã. O kimbanguismo em Angola. Não obstante o berço do kimbanguismo universal situar-se em Kamba, tal representa um facto acidental, pois que as suas premissas espirituais remontam desde Mbanza Congo, capital do antigo Reino do Congo. Bamama e batata, Mbanza Congo, nsia iga ikange wike kimvumina, nsiansamu yiyi, ikuku kwa tuke diambu dina de tata Simoni Kimbangu. Imbanza iyanza ya mvimba omputi kutoka kwa shemuna mapa nikuvo muni primeira capital da África, Mbanza Congo imputi kutoka itamogo kana Congo dikana kwa ni makongo tatu kashi dia kala Congo da embonga na Congo da seji kama makongo tatu ngiza mindele baza mwango nguli wa Congo. Em finais do século XVII, nasce Dona Simba Beatriz, ou simplesmente Kimpa Vita, esta que vai tornar-se a precursora do kimbanguismo universal. Mama Kimpa Vita foi uma senhora capaz e que Deus escolheu, que tinha uma sabedoria naquela altura, depois da colonização. Kimpa Vita kautukila mukimpeveko outukila mukinsuni wautuka kuna Mbanza ya Roma mvuidi ngudiani esediani yeluvila lwani lutedi ntumba mvemba sedia mama Kimpa Vita imyengelezone nkanda ongudiani imama ne bwanchi. Comprometida e determinada na defesa da identidade cultural africana, Kimpa Vita aceitou desde a mocidade o cristianismo, enquadrando dentro dos padrões do continente africano. Muito antes da chegada dos portugueses em Angola, em 1482, os africanos já estavam cientes da existência de divindades de plano superior, incluindo o próprio Deus, a quem designavam na língua Kikongo por Nzambi Ampungu, Deus Todo-Poderoso. Antes dos padres, ou antes da Igreja Católica chegar cá em Angola, os nossos antepassados rezavam e eles tinham como rezar naquela altura Nzambi Ampungu. Eles sabiam que Deus existe mesmo, no céu há Deus. A partir de 1704, Kimpa Vita liderou o movimento espiritual denominado Antonianismo, por si fundado, e fruto disto o patriarca Nsankwavemba, batizado pelos missionários portugueses com o nome de Pedro IV, que reinava o Reino do Congo entre 1694 e 1710, usou este legado espiritual para unir e renovar o seu reinado. No decurso da sua missão espiritual, Kimpa Vita invocava constantemente o nome de Kimbangu, sobretudo nos atos de reavivamento de almas. E apesar da opressão colonial que a África vivia na altura, Kimpa Vita não renunciou à sua fé no despertar dos africanos contra as perversidades da Igreja Católica Romana, e no início de 1706 a sua ação foi tida como um movimento revolucionário, e isto conduziu-lhe a um destino fatal.
Julgada por um tribunal eclesiástico composto pelos padres capuchinhos Bernardo da Galo e Lorenzo de Lucas, Quimpavita foi acusada de feiticeira, reincidente e herética, condenada à morte e sem piedade, queimada viva no dia 2 de julho de 1706, junto com seu esposo e filho, nos termos do direito canônico implantado pela Igreja Católica Romana. Mama Quimpavita yani wa yokwa kanchi bubangyoka kazi inako jinkazizani baiza bonga lufalune kwenda lojika. Mama Quimpavita wakanga mawayokwa mukuma kya vuluzo nkanda ndombe kadikazola mona ndombe kwa kwayanya ndombe banyoko nwa babundu nwa kwa mindele bampelo ibaba na bayoka Mama Quimpavita Mpelo Bernardo ya ubayoka Mama Quimpavita yo Lorenzo. Ciente dos propósitos de Deus para com o povo africano, no leito da sua imolação, Quimpavita profetizou que ela morreria. Entretanto, viria Kimbangu para resgatar o povo africano da escravidão e da opressão colonial. A profecia de Quimpavita permite-nos balizar e conciliar a retórica do ministério de Cristo, patente do Novo Testamento, em que João Batista recebe o honorífico título de precursor por ter profetizado a vinda de Jesus Cristo. São Lucas 3:15-16. Para aferir estes e outros factos históricos, na manhã do dia 3 de julho de 2014, nossa equipa de reportagem acompanhou a peregrinação dos quimbanguistas à Serra da Canda, onde desde 1960, numa missão chefiada pelo ancião Henrique Giovanni, com a ajuda do Espírito Santo, a igreja obteve as pistas e chegou ao lugar onde repousam os restos mortais de Quimpavita, seu esposo e filho. A entrada para a Mata de Loma, onde Quimpavita fora sacrificada, é precedida por rituais da parte da autoridade tradicional nos 3 locais significativos. Jibula endila kalayan sam. E no caso da presente missão, os rituais foram encabeçados pelo Soba Manuel Machado. A locomotiva embrenhou-se nas matas tipicamente úmidas, cobertas por árvores gigantes, tendo alcançado o lugar da sepultura por volta das 11 horas. E como manda a regra, é imperativo descalçar. Já nos túmulos, o Soba procede de mais uma cerimónia tradicional. Jadi bundu diaku dia imbangiste. Dia isa kusololo kuina. Yani mama Quimpavita muna tasa munu na kama semeta. Ndio unokuna ibakala. E aina imbome mpe ya mwana una batu samunina anka gazeti. A profecia de Quimpavita relativamente à vinda de Kimbangu concretizou-se passados 181 anos. No dia 12 de setembro de 1887, nascia em Kamba, RDC, República Democrática do Congo, Simon Kimbangu, com uma nobre missão em prol dos africanos. Tata kuyela ye mama lwezi bizi ute mwana.
mwana wo bagay kumba kimbango. Est-ce que c'est l'orgueil babaka? Ou bien par hasard ba yidi kabo? Porque nzambi wakikubikila mama dona ya wakizabila samwani. No dia 6 de abril de 1921, em Camba, Simão Kimbangu começa, a título público, um movimento de cariz espiritual que durante longo tempo é conhecido pela designação de profetismo quimbanguista e posteriormente por Quintuadi. E finalmente, com a aquisição da personalidade jurídica, a 24 de dezembro de 1959, se transforma na atual Igreja de Jesus Cristo sobre a Terra, pelo seu enviado especial, Simão Kimbangu, IJCSK em sigla, e ordinariamente conhecida por Igreja Quimbanguista. O quimbanguismo define-se como o cristianismo resultante das ações e ensinamentos de Simão Kimbangu, uma instituição religiosa com vocação universal, que atualmente conta com mais de 22 milhões de fiéis espalhados pelos 5 continentes. Em vista disto, de que forma o quimbanguismo alcançou o solo angolano? Quais foram as regiões de Angola onde as suas raízes brotaram? No início do século XX, o Espírito Santo manifestou-se de forma cognoscível em África. Kimbangu é-lhe conferido uma nobre missão de libertar o povo de Deus da escravidão e da humilhação colonial. Logo a seguir a manifestação pública do seu ministério, Kimbangu ganhou notoriedade em todo o Baixo Congo, da atual RDC, província vizinha com o norte de Angola. As populações que vivem nas zonas fronteiriças entre estes dois países estabelecem relações diretas e múltiplas. A comunicação entre si foi de modo natural, partilhando informações sobre os factos e situações que ocorriam nos seus respectivos países. O quimbanguismo, ao ter nascido numa área culturalmente de influência Kikongo, cujo povo mantinha ainda a nostalgia do seu passado, as fronteiras artificiais impostas pelas potências coloniais estrangeiras não conseguiram constituir as barreiras contra o fluxo de peregrinos provenientes dos países limítrofes que afluíram Camba em busca de assistência espiritual. Angola, naturalmente, não se despendeu deste episódio. Pessoas viviam na fronteira e com uma língua que falam, mesmo até hoje, é a mesma língua. Então, ouviam o que se passava em Camba. Que o Deus tivera levantado um profeta que ressuscitava os mortos, que curava todas as enfermidades, e as fronteiras impostas pelos colonialistas não impediu que as pessoas não pudessem atravessar e irem para Ancamba. Esta façanha divinamente inspirada conjetura-se como a gênese do surgimento do quimbanguismo em Angola. Se Angola se ansabu, kuto kile muntu nduna tuwide nsango, muntu ndono zabisi kunankamba ngunza kamone kako monekene tuko kwako detuka. Com a fundação da Igreja Quimbanguista em 1921, em quase toda a faixa norte do país, homens ungidos de Espírito Santo operavam maravilhas e entoavam hinos inspirados por Simão Kimbangu. Como em 1921, acho que salo, ou qual conversado que é Javaica. Nós vai lá para Simão Kimbangu, com a minha estata Simão Kimbangu, aí milhão com Cango. Nantango ya ina katika salo unankanga mandi okwa kumpira kili bungu ikangamene. Há 3 vias, 3 formatos específicos como que o quimbanguismo se implantou em Angola. Uma
pessoas curiosas que foram buscar a cura espiritual em Kamba. De regresso, esforçaram-se em implantar a igreja nas suas localidades, na altura conhecida sob a forma de os ngunzistas, Nzambi Angunza. Segundo momento foi que pessoas direcionadas, pessoas desterradas, tiraram as suas terras natais para os vários pontos onde cumpriam a sua prisão. Quando fossem onde parassem, implantavam a igreja. E a terceira vertente, missões oficiais. Umas a cargo de Papá Kisoroke Lukelo, outras a cargo de Papá Dianguém da Contínua. Na década de 40, as raízes do quimbanguismo foram brotando em diferentes pontos de Angola, em consequência do fluxo dos ngunzistas apegados aos ensinamentos de Quimbango. Atuando em grupos soltos, sem comunicação e interação eficaz entre eles, tais movimentos foram se instalando em Angola, sobretudo na região norte, ocupando-se da difusão do profetismo quimbanguista. Porém, desde este período até o começo da década de 60, a penetração e implantação do quimbanguismo em Angola deve ser dimensionada por regiões. Soio. O município do Soio, localizado na província do Zaire, é conceituado como uma das regiões fundamentais de penetração do quimbanguismo em Angola. O município do Soio tem uma extrema importância na história do quimbanguismo. Foi aqui no nosso município do Soio onde chegou os primeiros relegados e enviados pela sua grandeza, Papá Kisoroke Lukelo. No dia 10 de janeiro de 1947, atracou no Soio o pescador Zacarias Mbonzo, proveniente de Boma, RDC. Coube-lhe a elevada missão de difundir o quimbanguismo em Angola. Esta incumbência foi-lhe conferida por sua grandeza Kisoroke Lukelo, filho primogênito de Simão Kimbango. Tata Zacarias Mbonzo wamuna dwobo diampasi ekumayandi edentete kazeye ndinga wonso ya chimbutuko onkanda mpe kazeye nkanda mingi ko wa babata enshimpe kautukila yoko amuna dwobo diampasi Tata Kisoroke ye tata fele mbumba bakunkamba bokumoni wongako Ompeve yanlongo yandi unakupitilo ntwala. Fazendo da aldeia de Mpuelo como destacamento, Zacarias Mbonzo circulou por quase todas as povoações do Soio, apregoando o evangelho de Simão Kimbango, operando milagres atrás de milagres, tendo granjeado simpatia dos aldeões. Dentre muitos, destacamos José Bernardo, ou simplesmente Tata Mapassa. Foi um dos primeiros na região a converter-se ao ngunzismo de Simão Kimbango. Tata Zacarias, Tata Mapassa, papagani kikundi cha Shamoyo, papagani kikundi cha Shamoyo então, andi Tata Zacarias akuiza ndiluaka ngeye Tata Mapassa wewe Tata Mapassa niboka sumono kinadiamo muno mkanga kama kona name mkangwa. É desde aquela altura que pontificou na liderança do grupo, que o catapultou ao cargo de pastor regional a partir do mês de março de 1974. Miguel Baba é também uma figura de destaque. É com este homem que Zacarias Mbonzo teve uma amizade fraternal no acampamento de pesca de Lusuassa, aldeia de Kinsanga. E este, posteriormente, convidou Zacarias Mbonzo a visitar o bairro Kichichi, onde Sebastião Gonga aponta que Zacarias Mbonzo começou ali a sua missão. Vanebote de Kichichi wakala mama ni moshi nkumbwa ni mama londa wakala yempasi wa ubalwaka Tata Zacarias Mbonzo okubolumpana nlangu
asamba munanchandi antima wa ukasamba okubulubana mama londa kanua mama londa na nuini vana vau olumukini. Zacarias Mbonzo conduziu os destinos do ngunzismo nesta região até que na década de 50 foi preso. A história do município do Soio não resume-se apenas a nível do quimbanguismo, mas também na história em si de Angola. Fazendo menção do que se passou na colonização, foi aqui também no Soio onde entrou a primeira expedição de exploradores, cuja o capitão era o Diogo Cão. A entrada foi também no nosso município. Uíge. Localizado no extremo nordeste do país, a província do Uíge faz fronteira a norte e leste com a República Democrática do Congo, o feudo do quimbanguismo. Tendo a sua população acesso a este país, concretamente na região do Baixo Congo, comungando a mesma língua Kikongo, estes fatores presumem-se como os alicerces da entrada dos movimentos ngunzista neste extremo de Angola. Na década de 30 a 40, aumentou o número de desterrados provenientes da RDC. Já na década de 50, o ngunzismo entranhou-se nesta região. Em 1958, por razões de aumento das opressões do colono contra os ngunzas, a ação destes silenciou-se por um período de quase 4 anos, até que, em 1962, mandatado por sua eminência Dianguenda Contima, Angelino Alberto jogou um papel preponderante em mobilizar todos os quimbanguistas escondidos nas matas na manifestação do ngunzismo. Angelino Alberto veio em Angola em nome do papaz Dianguenda Contima, chefe espiritual, apelando nas matas para as pessoas saírem, porque é tempo para servirmos os judeus. Então isso influenciou muito, que afinal temos um Deus que nos conhece, que não estamos a sofrer, não podemos estar nas matas. Isto influenciou muito a província do Uíge. Hoje, o Uíge é a província com maior número de fiéis quimbanguistas em Angola. Cabinda. Em 1960, o ngunzismo atingiu o solo cabindense por intermédio de um célebre obreiro de nome Fernando Sita, que até hoje é conhecido como o instalador do quimbanguismo nesta província mais a norte de Angola. Natural do município do Soio, Fernando Sita é pastor e casado com a dona Rosa Quilombo. Tudo começa em 1960, quando seu irmão Julião Sebastião cai doente, tendo consequentemente se deslocado ao Soio em busca de tratamento espiritual dos ngunzas que operavam no bairro Kikala Kiaku. Recebidos por Zacarias Mbonzo, que milagrosamente tratou a doença daquela enfermidade. Fruto desta ação espiritual, Fernando Sita, Rosa Quilombo e Julião Sebastião começam a professar o quimbanguismo, na altura conhecido por ngunzismo, nas terras cabindenses. Boienda, que é o Boiai, é o de Mochibaboga, Papau Fernando, Oieto, Tutambuí, Manjo Quaco, Uígidi, que com Natonga aqui uma onça que andigo, que ambi. Bom, ninguém, o Feniaca Cala, o Sadismo, o Comboiai é Papau Chima. Após terem recebido de Zacarias Mbonzo toda a instrução e metodologia de trabalho, estas 3 individualidades regressam a Cabinda para introduzirem o ngunzismo. Fortificados de corpo e alma para ganhar Cabinda e converter outros membros, não retardando, começaram a desempenhar o papel que lhes fora incumbida.
lango quando wa mputação leito um soio wa ngunje wa para basta de lango wa obedi saco mana pronto o banho de muito sambo e lango no wa kaka lango yunga wa kaka yunga tá de lango. Pastor Flaviano Quilombo, um dos primeiros a se converter num ngunzismo, é testemunha ocular de tudo quanto se desencadeou nesta localidade. Tata Fernando Chita e Mama Rosa e um legado para Julião. E há o batual de Bundo Mugabinda, então. E há o casal aí, o cunhado ali. E há o bastante sangueando. Pensamos de Moanga Nene, porque não alguns aí naco. E há o e então estava chorando com aquela calengunza. Então quando a cuna com Samila não sou amigo porque eu na colina bagamo é bunu da bagim ponza. Colina bagamo tá sua mão na 61. A partir de 1961, o ngunzismo propagou-se nas diversas zonas de Cabinda, como Kingongo, hoje bairro Vitória, e no bairro Mongo-Soio. A tarefa não foi fácil, porque tudo ocorria na clandestinidade. Luanda. Desde os tempos remotos do surgimento do quimbanguismo em Angola, Luanda sempre foi o êxodo das populações a partir das suas áreas de origem. Na década de 50, todos os prisioneiros do ngunzismo, provenientes de Mbanza Congo, Soio, Noki e Uige, foram desterrados para Luanda e posteriormente relegados nas cadeias pela PIDE-DGS, Polícia Internacional de Defesa do Estado, Direção-Geral de Segurança, no caso de São Nicolau e Baía dos Tigres. Luanda jogou o papel de unidade entre os quimbanguistas vindos dos diferentes pontos de Angola. Desde março de 1974, homens bravos instalaram-se em Luanda, dando assim o início dos trâmites processuais para o reconhecimento da Igreja pelo governo colonial. Para todos os efeitos, a proliferação do quimbanguismo em Angola não delimita-se apenas ao norte do país, mas também na região sul e leste de Angola. Podemos hoje sintetizar de que o eixo sul, que hoje é corporizado pelas províncias do Uambo, do Bié, do Cubango, Cunene e Namibe, no tempo colonial, por causa da sua dimensão histórica, por causa das suas condições climatéricas, serviram muito mais como áreas, cadeias para colocar os presos de consciência a causa quimbanguista. Portanto, o eixo sul, hoje, do ponto de vista histórico, surge-nos como monumentos, áreas históricas por onde passaram os grandes cérebros do quimbanguismo presos a causa do quimbanguismo. Já o eixo leste, corporizado pelas províncias das Lundas, Norte e Sul, Mochico, esses têm uma conotação histórica muito mais especial. Se lembram, Papá Simo Kimbangu é preso durante 30 anos em Lubumbashi, na RDC. O território de Lubumbashi é circunscrito, é vizinho, portanto, fazem fronteiras com as províncias do leste. De tal maneira que a influência de Papá Simo Kimbangu em Lubumbashi, ao ter se expandido, facilmente se alastrou nas províncias do leste. Daí que os praticantes do quimbanguismo na zona leste são por influência de Papá Simo Kimbangu, que fazia suas maravilhas na província de Lubumbashi, território da RDC atual. O próprio Papá Simo Kimbangu chegou de atuar, ter uma presença física em algumas zonas do leste. É assim que, por exemplo, na província do Mochico, nós temos hoje o rio Cachimbango, bem visível nas cartas cartográficas do país. Rio Cachimbango, muito vigente na província do Mochico,
detém um pressuposto histórico. Era uma simples lagoa. Assim que Papá Simão Kimbangu prestou-se a tomar banho naquela lagoa, a lagoa se expandiu e começou a caminhar sob a forma de rio. Portanto, os habitantes hoje, em memória a esta maravilha de Simão Kimbangu, colocaram o nome de Cachimbangu. Ainda na província do Mochico, pelos factos históricos que nos chegam a ser-nos relatados, existe um ponto de Salalé, noutros territórios, é onde Papá Simão Kimbangu se sentava. Hoje, os cristãos do leste de Angola vão a este ponto de tempos em tempos para formar uma peregrinação. Portanto, o leste, as províncias do leste de Angola entram numa conjugação do quimbanguismo nesta perspectiva histórica. Tanto é assim que são, no caso de Angola, a segunda comunidade, se assim podemos chamar, logo a seguir as províncias do norte. Combatidos, mas nunca abatidos na fé, os praticantes do profetismo de Simão Kimbangu lutaram por uma causa justa, sem se abdicarem desta caminhada. Em finais da década de 50, centenas de quimbanguistas foram relegados em diferentes pontos prisionais da PIDE. O reverendo Manuel Lopes esmiuçou a nossa equipa de reportagem como este processo decorreu. O primeiro de Mustacara é Antônio Bustonete, presidente. Então, estamos no dia 19 de dezembro de 1959, em Luanda. É patrulha, bem lembrando, até a onça, no grupo Catete. E a Andi Wishiti, olhando aqui na casa bunda de Cacalayandi, o Chiro Correio do Chão. Na cadastro ya São Paulo, na Luanda. E aí, estou na primeira andar, olhando o Chiro Mushi. Vamos na perto da cala. O Ieto, se traz com o vango em paz. O Ieto, bem, na batistica de quando a filha come. Quando a filha na batistica, pronto. E começou a trabalhar, salir pesca, escalar o peixe, um bizi, na nível mama pila, na combi, vangue salu, na moço de tudo. Daquela vacuna com o primeiro. Essa filacaria, a fudinha em Guani. Eu me lembro quando foram buscar o meu pai lá na aldeia. Tropas foram buscar, isso foi em 62. Ba português passa para Tuganga. Mugutukanga manasa matata Simão Kimbangu. Em 1960, Sua Eminência de Anguenda Kuntimba assume os destinos da Igreja, ascendendo desta feita ao título de primeiro chefe espiritual e representante legal do quimbanguismo universal, tendo revolucionado o desenvolvimento da Igreja a larga escala. Em 1963, Sua Eminência nomeou em Banzangungu a primeira direção da Igreja Quimbanguista em Angola, encabeçada pelo reverendo Antônio Francisco Lucombo, com a missão de oficializar e institucionalizar o quimbanguismo em Angola. Já a caminho de Angola, em 1965, em Maquela do Zombo, o grupo é preso pela PIDE, ao serviço do governo colonial, tendo seus integrantes sido relegados para São Nicolau, atual Bentiaba, província do Namibe. No dia 25 de fevereiro de 1970, os quimbanguistas despertaram com a notícia que abala a todos. Nos Buengas Norte da Nova Esperança, província do Uíge, 57 quimbanguistas da comuna local e de Macocola foram barbaramente assassinados. Em 2 de fevereiro de 1972, em Quimbel, 46 catequistas foram mortos, outros amarrados e atirados vivos para um grande abismo. Tendo agravado a luta de libertação nacional em todas as colónias portuguesas, em 25 de abril de 1974, Portugal viveu a onda de golpe de Estado que culminou com a libertação de presos políticos e políticos religiosos. A direção da Igreja é solta, permanecendo na fé e na esperança de triunfar. No dia 20 de março de 1974, a Igreja ganha liberdade condicional para a prática do culto. Como resultado desta tolerância do culto, os quimbanguistas desdobraram esforços para seu reconhecimento oficial. Estamos em pleno período colonial.
Os nossos pais, nossos avós estão durante 20 e 30 anos a sofrer nas cadeias em diferentes pontos do país, para não citar São Tomé, Cabo Verde. E, por misericórdia de Deus, cai-nos o 25 de abril de 1974. Do ponto de vista político, é a Revolução dos Escravos em Portugal que determina o fim do processo colonial do regime salarazista. Nossos pais que estão nas cadeias são libertados e correm todos para Luanda, 1974, logo após o 25 de abril. Nossos pais batem as portas do regime colonial. Estamos aqui. Sois vós que nos colocaram nas cadeias, agora nós queremos a liberdade do nosso culto, da nossa igreja. Triunfantemente, no dia 18 de novembro de 1974, a Igreja Quimbanguista é oficialmente reconhecida pela Junta Governativa Colonial, liderada por Rosa Coutinho. Passado um ano, isto é, a 11 de novembro de 1975, Angola tornou-se independente. Desde o reconhecimento da Igreja Quimbanguista em Angola, que ocorreu a 18 de novembro de 1974, um ano antes da independência política do nosso país, como é do conhecimento geral, não há um desenvolvimento material que não seja precedido de uma ação espiritual. Desde a data do seu reconhecimento, a Igreja prosperou rumo ao desenvolvimento, alicerçado na sua expansão, resgate dos valores cívicos e morais, baseando-se no Evangelho de Cristo. A Igreja desenvolveu a expansão para toda Angola. Depois fomos, o que seguiu? São centros médicos, o serviço de saúde fez um bom trabalho. A igreja, em princípio, iniciou-se a rezar com igrejas de palmeiras, de rame de palmeiras. Naquela altura, nós não tínhamos igreja como temos agora. E não tínhamos crentes como temos agora. E também há locais que a igreja lá trouxe que não havia. Porque nós os quimbanguistas primamos por um princípio a salvação do homem no seu todo, corpo e alma. A igreja quimbanguista como a igreja do reavivamento. Porque nós acreditamos que nós somos o norte, nós somos a vida, nós somos a salvação, nós somos o caminho. A moral se assenta na igreja. E uma sociedade sem igreja não há moral. Em 1977, a Igreja Quimbanguista foi um dos membros cofundadores do CAI, Conselho Angolano das Igrejas Evangélicas, que evoluiu para o atual SICA, Conselho de Igrejas Cristãs de Angola. Até 24 de janeiro de 1987, o governo angolano reconhecia apenas 12 igrejas e organizações religiosas, na qual a Igreja Quimbanguista é parte desta lista. Entre 1982 e 1995, a Igreja trilhou sob a presidência do reverendo Wanani Nunes Garcia, que deu a continuidade da expansão do quimbanguismo a nível de Angola. A Igreja, como uma instituição social, não se dissociou dos esforços do governo angolano, tendo participado com atos e projetos para responder às principais dificuldades vividas pela população. Após o seu reconhecimento, a Igreja edificou centros médicos, escolas e centros de formações, tendo investido ainda em infraestruturas e em perspectiva a construção da Universidade Simão Quimbango no solo angolano. Nós temos andado de mãos dadas com os políticos, com os nossos governantes, aconselhando sobre a moral, sobre a ética. E do outro lado, também sabemos que a salvação não se reveste só do corpo, mas sim do espírito ou da alma, mas sim do material. Temos sido os parceiros privilegiados dos nossos governantes. Na edificação do quimbanguismo em Angola, nem tudo foi harmonioso. Também surgiram contendas e dissidências.
Em outubro de 2002, após a divulgação das resoluções da Assembleia Geral Extraordinária da Igreja, realizada em Camba, de 7 a 21 de outubro de 2002, a Igreja Quimbanguista Universal, particularmente a de Angola, registrou uma das fases mais críticas da sua história. De notar que lá onde há homens, seres humanos, os atritos nunca faltam. É crise internacional, não é só para os angolanos, mas afeta mais Angola. Pelo impacto deste fenómeno, a notícia ganha vulto em todos os espaços noticiosos do país. A Assembleia Geral Extraordinária teve como finalidade restabelecer a ordem básica quimbanguista. Entre vários estudos realizados, constatou-se que havia interferência e ingerência dos netos de sua divindade Simão Kimbangu na gestão da Igreja. O documento final desta Assembleia sortiu 63 resoluções. Na sua resolução número 8, afirma-se claramente que a Igreja Quimbanguista tem apenas um chefe espiritual, representante legal, Sua Eminência Simão Kimbangu Kiengani, e não se lhe reconhece qualquer adjunto. Afetado pelo reajuste administrativo da Igreja em todas as suas dimensões, Paul Kisolokel, em missão pastoral em Angola desde 1997, rejeita radicalmente a aplicação destas resoluções, causando efeitos negativos jamais vistos no seio dos quimbanguistas. Em contraposição às orientações de Encamba, sede internacional do quimbanguismo, surge a ala alcunhada por 26 igual a 1, tendo estes o controlo ilícito de todas as instalações da Igreja Quimbanguista em Luanda, inclusive em determinadas regiões de Angola. Um número insignificante de quimbanguistas, chefiados pelo reverendo Miguel Nunes, contra todos os riscos associados à sua integridade física, não renuncia à sua fé e permanecem fiéis às ordens de Encamba Nova Jerusalém e do chefe espiritual estatutário, Sua Divindade Simão Kimbangu Kiengani. Não obstante as dificuldades impostas pela falta de instalações próprias, fixam-se no bairro Chicala 2, palco de toda uma estratégia que se mostrou vigorosamente eficaz ao controlar o país nos dias que se seguiram. Quando estamos dentro da igreja, o chefe espiritual é um órgão da igreja. As suas decisões são incontornáveis, até porque os quimbanguistas sabem que o chefe espiritual detém um poder extraordinário. Só ele que tem visão para ditar o que é que pode ser desta igreja. Com o aumento dos contornos entre os quimbanguistas, no dia 16 de novembro de 2003, o chefe espiritual e representante legal da Igreja Quimbanguista, Simão Kimbangu Kiengani, desloca-se em Angola a convite do Presidente da República, Sua Excelência José Eduardo dos Santos, com o objetivo de restabelecer a unidade entre os quimbanguistas. Na sua estadia em Angola, Sua Santidade manteve encontros com o Presidente José Eduardo dos Santos, na qual solicitou o entendimento entre os quimbanguistas. Boaventura Cardoso, na altura Ministro da Cultura, afirmou que caso estas perturbações prevalecessem, o Estado, como entidade máxima do país, intervirá a fim de estabelecer a ordem pública. E nós esperamos, pelo menos formamos votos de que a partir de agora essas situações não voltem a acontecer, porque senão nós, enquanto Estado, vamos ter que tomar algumas medidas. Essa crise que está na igreja quimbanguista, jamais escutaremos que o diabo teve a vitória. Em resposta aos principais empecilhos que a Igreja Quimbanguista em Angola encara com um olhar fixo ao desenvolvimento, o Colégio Executivo Nacional traçou linhas mestras capazes de superar os grandes desafios que a Igreja enfrenta desde a eclosão da crise, tendo a unidade como a base fundamental. A Igreja atualmente está engajada na construção de várias infraestruturas espalhados em todos os cantos de Angola, adotando o princípio da unidade nacional.
mayendo lá Vom fumo Yesu atu vanansadisi Musonga temo mua mutia filika Yetwa onzo votu zolana Zolana Katu zolana Kembo fumo Yesu boyu tu mwena o Zolana Si tu zolana Si lo fumo Yesu se